Então, estando no horário designado, declaro aberta a sessão ordinária da 6ª turma. Desejando, antes de mais nada, uma boa tarde a todos. E, inicialmente, eu vou indicar alguns processos aqui que serão retirados de pauta. Todos eles, exceto um que, a pedido aqui, em decorrência de pendência de UJ para ser examinado. Temos nessa situação o processo 11.296/61/2015, que é o número 36 da pauta de PJE, né, doutor Helder, né? PJE, que é relacionado com o IUJ. Me parece que esse caso discutindo da Caixa, né, doutor Helder? Aquela questão do concurso público. Vinícius está presente. Doutor Vinícius. Relatoria, doutor Helder. Está presente, então o senhor está retirado de pauta em razão do IUJ. Está até olhando aqui no site. A Márcia. Temos também o processo em que eu sou relator, do PJE, o 10.113/88. Esse também está sendo retirado de pauta em razão do IUJ, relativamente ao divisor da Convenção Coletiva dos Bancários 150. O advogado também está presente. Advogado presente. Diniz. Então você está retirado de pauta até o julgamento do IUJ. E o processo, aí esse aqui já é físico, é o 1.600 de 2012, 027 03 0000. O relator desembargador Jorge Berg, é o número 18 da pauta de processos físicos. Esse aqui não sei se tem sustentação. Não. Tem não. Então também está sendo retirado de pauta esses 3 processos. Passo então a palavra... Presidente, só pela ordem, só aproveitando o ensejo, fazer a saudação em registro e ata do aniversário da nossa estimada e amada diretora amanhã, a Márcia, aí, a gente tanto nos faz a bajulação constante nossa aí, que corrige todos os nossos erros e atropelos aí da turma, e sempre com carinho. Foi que muita paz e saúde para ela. Que ela continue nos aguentando com todo esse sorriso no rosto aí. Com certeza registrado com a adesão na vida dela constante. A adesão da ordem dos advogados. Fazer registro. Inclusive, depois ela vai falar onde vai ser a festa. Inclusive com encaminhamento de ofício à aniversariante, para que ela também depois nos comunique onde vai ser, né, aquele festa tradicional happy hour. Foi amanhã no Afonso Pena. Pois é. De setembro. Pois né? é. O desfile. O desfile tá... Todo ano eu faço. Patriotismo, né? Então passamos então a pauta, que mais que merecido. Passando então a pauta dos perguntas respeitando a ordem regimental. É o número 6 da pauta dos processos físicos. É o RO 505/2015-135, relator Dr. Anemar, revisor Dr. Jorge, terceiro votante Dr. Carlos, inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida. Retirou. Número 6. Jorge, rapidíssimo. Do incidente de uniformização que vai ser julgado, a questão vai ser discutida, suscitada sobre a competência da Justiça do Trabalho, que é a 9ª turma que tem essa dúvida. Mas aí eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui para pleitear que, se fosse possível, discutir também o mérito da questão, para tentar uniformizar, porque aí sim que sim... Mas esse é definido, o incidente é definido de acordo com o que foi encaminhada, a matéria que foi... Tem que ver lá. Eu, particularmente, não chegou para mim, nem sei como foi encaminhado. Porque eu acho que seria mais interessante, porque mas a controvérsia entre as turmas é mais na questão do mérito. Mas aí deixa. Vai ter os critérios lá do que o pleno vai examinar, e um deles, inclusive, é a extensão do exame dessa matéria. E na matéria tratada no meu voto, trato também da competência da Justiça. Né? Pois é, mas a competência já está meio pacificada, é só a 9ª turma que tinha essa questão. Mas aí o João Sim, não compreendo. Então, faz essa questão, muito obrigado. De qualquer forma, o processo vai discutir várias matérias. Se tiver uma que está discutindo, ela é o do divisor, por exemplo. Eu com 6 gotinhas, tá bom. Bem, então, processo número 6 da pauta, eu sou o relator. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, no método negando-lhe provimento. E indago ao doutor Edson, que está escrito pela recorrida, né, doutor Edson? Se o senhor espera eventual voto divergente, aí eu volto a palavra ao senhor. Então, passo para o desembargador Jorge Berg Mendonça, revisor. No caso, é o juiz
Carlos Roberto Barbosa, terceiro votante. Físico. Não consta nenhum, não. Estou dispondo acordo, presidente. Então, assim se decide, por a unanimidade, tendo o voto do relator. Tem o PJ aguarda? Aqui vamos seguir. A pauta dos físicos de citação é mínima, é pequena. Pois não, senhor. Obrigado, desculpe. Processo seguinte. Número 35 da pauta, RO 2296-2014-002, relator Dr. Helder, revisor Dr. Anemar, terceiro votante Dr. Jorge, inscrito Dr. Marcelo Henrique Antunes Mangini, pela recorrente. Número 35. 35, relator com a palavra. Senhor presidente, eu conheço dos recursos no mérito do provimento para excluir as diferenças e reflexos decorrentes da equiparação salarial. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Esse é o voto do relator. O senhor tem a palavra, doutor. O senhor fala pela recorrente. Só para esclarecer, excelência, no caso, então, foi só a equiparação que foi... Exatamente, foi retirado. Perfeito. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de apresentar um argumento com relação às horas extras, que é a parte que ficou ausente de provimento do nosso recurso. No caso em comento aqui, nós temos que o juiz de primeira instância deferiu as horas extras ao entendimento de que as horas extras registradas no cartão de ponto eram habituais e o ACT apresentado pelo reclamante também indicava requisitos os quais entendeu o julgador que não foram cumpridos. Invalidado o sistema de compensação adotado pelo reclamado, foram deferidas horas extras. A argumentação apresentada pela reclamada em seu recurso é o seguinte: a habitualidade foi analisada exclusivamente considerando o registro final no cartão de ponto. O reclamante diariamente chegava atrasado na empresa. Não há habitualidade na prestação de horas extras. Há sim atrasos recorrentes, razão pela qual também há o registro com a postergação necessária. Muitos desses registros estão de acordo com o artigo 58, porque não ultrapassam o limite de 10 minutos. Então, nossa argumentação é de que não há prestação de horas extras habituais. Não havendo a prestação de horas extras habituais, não há necessidade de se invalidar o sistema de compensação adotado pela empresa. Além disso, temos também que um dos requisitos apontados pelo juiz sentenciante foi que o acordo coletivo determinava como critério que o reclamante poderia escolher a data eventual data para compensação. E a empresa não apresentou prova de que ele fez essa escolha. Nossa argumentação é no sentido de que não há, nesse acordo coletivo, nenhuma determinação que a empresa é obrigada a comprovar. E o reclamante na inicial não alega, em momento nenhum, que ele era impossibilitado de escolher o melhor dia para compensar a sua jornada. Então, o argumento utilizado pelo julgador vai de encontro à matéria apresentada na própria inicial, bem como a prova constituída, que demonstra claramente que o reclamante gozou de folga compensatória em dias que ficam claro a escolha dele. Ele gozou de folga compensatória numa segunda-feira e numa terça-feira seguidos. Citamos isso a título de ilustração, dia 3/3/2014 e 4/3/2014, onde fica claro que esse elastecimento do final de semana comprova, sim, que era o reclamante que escolhia a melhor data para compensação. Então, nossa argumentação é de que, sim, o sistema de compensação adotado é válido, a compensação era feita mensalmente, não há apontamentos do reclamante acerca da invalidade da compensação. Foi apenas uma interpretação do julgador nesse sentido, sem indicação de quais seriam as irregularidades constantes do cartão de ponto. Portanto, sendo o cartão de ponto validado, pedimos que igualmente seja validado o sistema de compensação adotado pela empresa, que era regular e respeitado. Quanto ao intervalo entre a jornada, não se sustenta a tese do reclamante de que houve irregularidade no gozo durante o período de marcação manual, porque os próprios documentos juntados pela reclamada, os próprios controles de jornada, mostram períodos em que houve o registro de período inferior a 1 hora. A argumentação do reclamante é no sentido de que ele era obrigado a registrar 1 hora, independente de ter usufruído do gozo regular do intervalo.
Os documentos que constam com a defesa, os controles de ponto, mostram o contrário. Nas oportunidades em que não houve o gozo, há registro inferior. No recurso houve a citação de dias em que o reclamante teve tanto gozo inferior a 1 hora quanto superior a 1 hora, razão pela qual deve ser validado, sim, o cartão de ponto integralmente, especialmente nesse período em que o juiz o desconsiderou. Sem mais, a minha pretensão é que seja dado provimento com relação a essas duas matérias. Pois não, eu levou a palavra ao relator para eventuais acréscimos. Senhor presidente, a respeito o próprio cartão de ponto, que pesa o brilhantismo da sustentação oral apresentada pelo advogado, demonstra que o reclamante habitualmente fazia as horas extras. Aí a questão da sumulada, a súmula 85, que invalida o acordo de compensação quando existem horas extras habituais. A respeito do intervalo, a testemunha que foi ouvida, o Edgar José Rodrigues, que era o chefe do reclamante, foi ele que disse que uma vez, eles marcavam 1 hora no cartão de ponto. E uma vez por semana, eles faziam 1 hora e nos demais dias eram feitos apenas 40 minutos. Por isso que eu estou, nesses 2 tópicos, eu estou acompanhando o que o juiz de primeira instância entendeu como sendo pertinente às horas extras que ele deferiu. É o que eu voto, senhor presidente. O relator mantém o voto. Eu como revisor, eu apresentei aqui uma divergência com relação às diferenças, inclusive na conclusão. Aí tem um D a mais aí na conclusão. Eu estou tirando. Ah, tá. Porque eu fiz a análise aqui toda a minha interpretação de prova, eu estou entendendo que o testemunho do reclamante trabalhou mais tempo e mais próximo do reclamante, e enquanto a testemunha, pelo menos a primeira testemunha da reclamada, ela elaborou por muito pouco tempo, então eu entendi que daria mais valor, como o juiz de primeiro grau fez, em relação ao depoimento da testemunha do reclamante. E até mandei esse divergência. Eu vi, bem recebi. Atrasado, porque o processo ficou... Não, recebi. Eu vi. Doutor Jorge, desembargador Jorge é o terceiro votante. Eu vou pedir, ilustre revisor, vou acompanhar o relator. Então, vencido o revisor com relação à equiparação salarial, prevalece o voto do relator, e assim se decide por maioria. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Processo seguinte. Número 21 da pauta é o RO 1911-2014-107, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Carlos, terceiro votante Dr. Helder, inscrito Dr. Ricardo da Silva Castro, pelo SINDEAC. Aqui é recorrido. Número 21. 21, o relator... Recorrido? Eu estou conhecendo, negando. Aguarda voto divergente? Dr. Carlos... Estou de acordo. Dr. Helder. Dr. Helder, Não. 21. Sim. No caso, Dr. Helder. Estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade com esse negar provimento. Obrigado, senhor. Processo seguinte. Não, o advogado esteve aqui. 36. Não, é o 30. Tá? Pode ser? Vai retirar, tá bom? Não sei qual que é. Porque tem um tema de divisão. Pois é. 30 da pauta do PJE. A chefe de gabinete está alegando que tem uma matéria também. Outra matéria. Verificado Pois é, com o mas Dr. está Helder. com sustentação. Ela está com prestígio, né? Não, a gente pode ver depois. Está na atrasa. Já está tudo mais ou Agora, na pauta dos processos eletrônicos, Aí ferrou. é o número 9 da pauta. O relator é o Dr. Jorge Berg. O agravo de petição 10.452-23-2013. Segundo votante, Dr. Carlos. Terceiro votante, Dr. Helder. Está inscrito o Dr. Edson Gutierrez pela agravada. 10.452. Relator com a palavra. Só um segundo que eu estou abrindo aqui. 10.452. Vamos lá, doutor Edson. Cosme Damião? Hein? O senhor está pela recorrência? Pela empresa, da Mali. Ah, tá. Da Mali,
Eu estou conhecendo e negando. Porque o recorrente aqui é o autor. Então, Aí, aguarda, né? Aguardo. Então, doutor Carlos. Pleno acordo. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade não sendo voto do relator. Obrigado, presidente. Com licença. Processo seguinte. Número 14 da pauta, o relator Dr. Jorge Berg. O processo é o 10.818-19/2015. Segundo votante, Dr. Carlos. Terceiro votante, Dr. Helder. Inscritos e presentes, Dr. Paulo de Tarso Moalen, pela recorrente Rosângela, e doutora Silvia Helena Campos Câmpara, pela recorrente IBM. 10.818. Relator, com a palavra. 10.818. Muito bem. Conheço de ambos os recursos, no mérito, rejeitando as preliminares citadas pela reclamante, nego provimento ao recurso da reclamada, dou parcial provimento ao recurso sobreiro. Primeiro, acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária em decorrência da supressão do intervalo infra-jornada. B, condenar a reclamada ao pagamento como extra do tempo suprimido do intervalo interjornada. C, pagamento de 15 minutos como horas extras por dia de trabalho, conforme jornada fixada em sentença durante todo o período imprescrito. No cálculo das horas extras, hora deferidas, deverão ser observados os mesmos parâmetros e reflexos fixados para as demais horas extras. Então, majorando o valor da condenação para R$70 mil, com custo pela ré no importe de R$1.400. Bem, então tem duas inscrições. Fala primeiro o doutor Paulo, pela recorrente Rosângela e Gina, reclamante. Excelentíssimo desembargador, presidente da Igreja Turma, demais componentes, excelentíssimo desembargador relator. O voto atende parcialmente, mas de forma até que deixa satisfeita a reclamante, mas ouso discordar apenas da questão da equiparação, porque entendo o seguinte: o ônus era da reclamante, o ônus da prova. A IBM arrola testemunha que mora em Itabirito para ser ouvida em Ouro Preto, ao invés de trazê-las para Belo Horizonte, igual fazem gente que mora em São Paulo, gente que mora no Rio. Chega lá, pormenoriza as atividades de cada um dos paradigmas, detalhando ao máximo. E na audiência aqui, na 44ª vara, não me foi permitido fazer nenhuma pergunta que detalhasse o trabalho exercido pela Rosângela, pela reclamante. Então eu entendo aí que houve um tratamento desigual às partes, e isso culmina numa nulidade, ao meu ver. Mas, ultrapassado isso, a IBM não fez prova nenhuma quanto ao paradigma Sérgio Brandão. Então, a reclamante se dá por satisfeita, mas apenas salienta essa questão da equiparação. Muito obrigado. Doutora Silvia fala pela IBM, só tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor relator, através do qual cumprimento os demais julgadores. Boa tarde. A IBM vem aqui pedir reforma da sentença em relação ao enquadramento sindical, posto que demonstrou nos autos, através dos documentos, da prova documental, que a atividade de maior preponderância da empresa é o comércio de seus produtos. O enquadramento sindical decorre da atividade preponderante e não da atividade do empregado e nem da unidade produtora, como entendeu o juiz de primeira instância. Peço, assim, a reforma, neste ponto, para que seja declarada a correta representação da autora pelo Sindicato do Comércio, bem como os demais pedidos derivados a este. Em relação às horas extras, excelências, restou demonstrado pela instrução processual que a recorrente fazia controle, por exceção das horas extras laboradas pela autora. Ou seja, a autora efetuava o registro das suas horas extras e a empresa a remunerava em relação a essas horas extras, inexistindo essas diferenças que foram deferidas em sentença. A testemunha Fernanda Rocha foi categórica ao afirmar que a jornada da autora era similar à dela, ou seja, não costumava ultrapassar
das 19 horas e que, quando ocorreu de realizar horas extras, estas foram consignadas no sistema e devidamente remuneradas. No mesmo sentido, a outra testemunha, Cláudia, afirmou que todo o time costumava chegar 9 e sair às 18. E quando havia variação nestes horários, eram registrados e devidamente quitados pela hora recorrente. A testemunha Fernanda Rocha informou ainda, em seu depoimento, que trabalhou diretamente com a reclamante e que fazia uma jornada de 9 às 18h30, no máximo 19 horas. Esses depoimentos, excelência, não foram considerados para arbitramento das horas trabalhadas. O juiz de primeira instância não observou os depoimentos das testemunhas ouvidas a rogo da hora recorrente, considerando apenas o depoimento da testemunha da reclamante. Em relação à equiparação salarial, excelências, a empresa, ao contrário do alegado pela reclamante, ela demonstrou que a reclamante e os paradigmas trabalhavam em áreas e módulos diferentes, executando atividades diferentes, com complexidade diferentes, exercendo matérias técnicas diferentes. Então, restou cabamente comprovado que o sistema CISRAF era dividido em áreas e em módulos, e que a reclamante paradigma atuava em módulos diferentes. Não tem cabimento uma empresa do porte da IBM, todos os analistas de sistema, desenvolver as mesmas atividades. Obviamente, com o sistema do tamanho da IBM, eram divididos em área e módulos, e cada um desses analistas exerciam atividades técnicas diferentes. Em relação ao paradigma Humberto Ruas, a empresa provou que a saída dele foi no período atingido pela prescrição, por isso eu pleiteio a manutenção da sentença no que tange à equiparação salarial. Obrigada. Relator com a palavra. Rapidamente, a questão do enquadramento sindical, nós já reiteradamente decidimos essa matéria, inclusive em relação à IBM, a ilustre procuradora bem sabe disso, como também o procurador do reclamante, que em outras ações vem aqui defendendo outros empregados da IBM e não tem mais o que explanar. Horas extras de diferença salarial, eu fiz um esmiuçado esboço de provas, um esboço muito grande aqui das provas colhidas nos autos. Aí a questão do princípio da persuasão racional do juízo. Eu entendo que realmente não batem, a questão específica de cartão realmente ficou devendo a reclamar dessa prova, e eu estou validando com a prudência do que foi colhido nos autos a jornada da reclamante. Da mesma forma, as diferenças salariais. Eu mantenho minha conclusão. O relator mantém o voto, passa a palavra ao juiz Carlos Alberto Barbosa. Presidente, vou cumprimentar os advogados, acusar o recebimento memorial, a visita da ilustre advogada da parte demandada. Esse processo me trouxe inicialmente uma dúvida quanto à alegação de cerceio de prova. O doutor Paulo é muito cioso, essa questão de equiparação, já tive outros casos envolvendo essa empresa. E estou aqui com a ata da audiência realizada na capital, quando foi feito, quando se indeferiu perguntas. Mas a questão é que não foi esmiuçado isso. Eu entendo que a parte autora, ela deveria formular as perguntas e falar e constar na ata, indeferida a pergunta a respeito de pormenorização das atividades da autora. Eu entendo que isso não é específico. O juízo deprecado, ele realmente, pela complexidade dessa matéria, que é reconhecida na própria tribuna, acho que deveria ser esmiuçado isso realmente, como foi no juízo deprecado. Mas no juízo deprecante, quando a parte autora buscou fazer essa prova, ela não faz as perguntas.
E se não faz as perguntas e permite que a instrução seja encerrada dessa maneira, e como está a prova produzida, eu entendo que igualdade funcional para reconhecer, no caso de uma complexidade que envolve a situação de reclamante e paradigmas, eu entendo que a sentença está correta, por isso eu estou superando essa questão de nulidade. E quanto aos demais aspectos, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, somente fiz uma sugestão, como está majorando o valor da condenação, e o TST tem entendido que se eu não intimo a parte ao pagamento, nos termos da súmula 25.3, se ela não fizer o recurso de revista eventualmente interposto, ele não pode deixar de ser conhecido. Então, eu, nos termos da súmula 25.3 do TST, eu acrescentaria no voto a intimação da empresa ao pagamento das custas majoradas. A questão é a seguinte, essa matéria aqui, eu não tenho observado isso nos meus votos. A súmula diz o seguinte, não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houver fixação ou cálculo do valor devido a título de custos e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso. Ou seja, mas o caso aqui, como o acórdão, ele é publicado, a intimação de que houve a majoração das custas. Não, mas eu também entendo assim, só que o TST, primeiro, aquela discussão são duas hipóteses. Mas eu nunca julgou isso, não? As nossas não, mas que a gente vem eu já passei numa turma onde o TST, ele não conheceu do apelo exatamente por esse motivo. A parte não foi intimada, devolveu para que a turma examinasse isso. Eu nunca vi isso. Eu também não, esse é um procedimento agora, que eu não sei. É o que a súmula faz. Mas a parte já está intimada aqui, Não, mas a súmula... Já vai ser intimada pela acordo. Não, mas a súmula fala especificamente, quando eu procedo à condenação em instância revisora de umas custas, a parte normalmente recolhe ao final. O que o TST está entendendo. Se eu não intimo aqui, ela só vai ter que recolher ao final e eu não posso... Márcia, coloca aqui no final. Major o valor da condenação para concurso pela ré no importe, ficando intimado para complementação. Eu já fiz a sugestão. Não, já fica no final da conclusão. Mas a minha preocupação do BEC... Mas ela já é automático. Eu acho que isso é redundante. Não é redundância, é mesmo. Se está constando que houve a inversão ou acréscimo do valor das custas. E a parte intimada da decisão... Eu também acho isso. Aqui, tem que complementar o depósito de execução e os custos. O primeiro item da súmula diz o seguinte, mais ou menos, o resumo é esse, que a parte vencedora, em primeira instância, se vencer na segunda, está obrigada independente de intimação. Isso. Ou seja, baseado nessa regra é que se estabeleceu que quando há majoração, a parte deverá ser intimada. Mas com a majoração... porque antigamente você majorava e não colocava isso. Tem muito tempo. Não colocava o valor novo da condenação e o valor das custas. Aí passou todo mundo. Isso Então, eu acho que se colocar. A questão é que se colocarmos aqui, vamos criar. Então. Eu não tenho nada que ficar vencido, só estou querendo evitar um trabalho. Quando eu atuar como relator aqui, eu consto essa disposição. O que está lá na leitura da súmula. Tá certo. Discutível, sim. Mas eu vou constar para evitar essas discussões que a parte fala assim, olha, como eu não fui intimado ao pagamento, eu entendo que eu posso pagar isso ao final. Então, nesse caso, aí fica a critério do relator. Mas em caso de recurso, você não paga o final, não? O TST entendeu assim. Não, mas recurso de revista, recurso ordinário, paga a gestão. Assim. Agora é o seguinte, então fica a critério de cada relator. Quem colocar, naturalmente, eu não vou me opor. Agora eu também vou não. Crescer isso. Me opor também não apoio, não. Então, doutor Jorge, Vossa Excelência, então vai... Eu não estou vencido, não, hein? Estou acompanhando o voto do... Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator, da forma como foi lida a conclusão. É o processo seguinte? É o número 14 da pauta, em que o relator é o Dr. Helder, é um ROPS 10.499.49/2016. Segundo votante, doutora Nemar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrita pela recorrida, doutora Ana Tereza Guimarães Zanhar. 10.499.
O relator com a palavra, doutor Helder. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e no mérito estou negando-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895. Pelo recorrente? Vou guardar, eu estou pela recorrida, eu vou guardar a divergência. Então, assim, Pois não, doutor, eu como sou revisor segundo votante, estou de acordo, o desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante, então assim se decide, a unanimidade, conhecer e negar provimento. obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. É o da Caixa. É o da Caixa. É um deles, o da Caixa. O meu foi o outro. O meu foi o 1.600. Pode falar qual que é o próximo? Porque o... Tá bom. A gente vê no 10.607. depois a gente vê. Processo seguinte. É o número 3 da pauta do Dr. Helder, é o RO 10.122, 77/2015. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor André Schmidt de Brito, pela recorrente Usina Monte Alegre. 10.122. 10.122, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao recurso do reclamante e provejo parcialmente o apelo da reclamante para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.350. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Essa é a conclusão. Sou doutor André, tem a palavra. Eminente desembargador presidente, dos componentes da outra turma, dos representantes do Ministério Público, senhora secretária e demais presentes. Esse caso aqui é um caso de concausa, né? O perito concluiu por uma concausa, é um agravamento, um suposto agravamento de um problema lombar, coluna. O que me chamou a atenção nesse caso é que o perito conclui que é degenerativa e que ocorreu o agravamento. A função dele é mecânico e o perito entende que se houvesse sido concedidas pausas e uma cinta, talvez não tivesse esse agravamento. O que eu chamo a atenção é que esse valor de R$70 mil arbitrado, né, ele foi arbitrado pelo percentual que está na perícia, 15%, pela sobrevida dele, pela idade média, e o juiz aplicou o redutor, que é comum no TST, entende? Mas o que me chamou a atenção é que a doença é degenerativa. Se ela é degenerativa, a empresa não pode arcar com 100% dessa incapacidade, 15%. Né? Então, esse é o raciocínio que eu entendo. Pelo menos 50% desse valor. Ela é degenerativa. Agora, mais do que isso, se nós formos na perícia, na segunda lauda da perícia, está claro aqui, assim, abre aspas, atualmente é mecânico com seu colega em uma oficina de carros. Ele continua a exercer essa atividade mecânica. Mais do que isso, se a gente observar, isso não está no recurso, o dever de lealdade eu tenho que falar. Mas eu observei aqui, ele tem 75 quilos e mede 1,60 m. Eu fui ver essas tabelas de peso médio, ele está 20 quilos acima do peso médio para a idade e altura dele. Quer dizer que esse 20 quilos é razoável. Né? Então, quer dizer que a empresa, uma concausa, sendo que ele é mecânico, eu entendo até que essa atividade mecânica é natural, porque o perito, expressamente, ele esclarece aqui que o problema não é carregar peso, seriam as flexões naturais e o agachamento e levantamento que ele tem no dia a dia. Mas essas pausas são inerentes à atividade mecânica. Então, o que eu pondero aqui, com todo o respeito à proposição do doutor Helder, é nesse sentido. Existe uma concausa, se admitir que exista, né, tem que ser considerado que ela é degenerativa. Eu não posso arcar com os 15% total, porque aqui estaria penalizando a empresa. Né? Mais do que isso, ele continua exercendo a função dele, o perito deu 15%. E tem essa questão, inclusive, aqui que eu observei, que é essa questão do peso. Né? Eu próprio tenho problema de coluna, às vezes eu já coloquei isso aqui, acho que o doutor Rogério, quando está aqui, ele coloca, né? E trabalho sentado. Né? Então, ela é inerente, né, do ser humano, em algumas atividades pode haver concausa, então o que eu pondero é isso, é que diante dessas circunstâncias, né, que seja reduzido esse valor, né, pelo menos para metade, porque seria pelo menos 50% se é concausa. Então isso é o que eu espero, excelência. Pois não, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu estou seguindo o que foi feito no laudo e estou entendendo também que a indenização que foi arbitrada pelo juiz de origem satisfaz aqui, eu mantenho.
A questão é a seguinte, a questão da que tem visto essa incapacidade, porque eu particularmente, esses percentuais fixados, principalmente aqueles baseados na tabela da SUSEP, eu acho que são parâmetros, são comparando coisas díspares, né? A tabela SUSEP é uma tabela feita comercial, feita para basear, medir indenização, medir riscos, né? Ou seja, para respectiva indenização. Agora, como não tem parâmetro nenhum fora da legislação securitária, temos fixado baseado nisso. Mas só que esse percentual ele não é um percentual de valor exato, né? Então, por isso que essa diferença, mesmo que foi fixado em 15%, eu acho que o que se achou que baseado nessa operação aritmética que se faz aqui não vai chegar a um valor nunca. Então, por isso que eu estou acompanhando. Nesse caso aqui, eu já estou entendendo que já está levando em conta a questão da concausa. Né? Mas no caso aqui, doutor Helder é o relator, eu sou revisor, estou acompanhando o voto do relator e passo a palavra ao desembargador Jorge Berg de Mendonça, que é o terceiro votante. De acordo. Então, assim, se decide a unanimidade do terceiro voto do relator. Obrigado. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Processo seguinte. Número 12 da pauta, relator doutor Anemar. O processo é o RO 10.607-72-2015, segundo votante doutor Jorge, terceiro votante doutor Carlos, inscritos e presentes doutor João Paulo Pinto da Silveira, pelo recorrente Banco BMG, e o doutor Wellington Monte Carlo Cavalhais Filho, pela recorrente, que é reclamante. Esse eu recebi aqui, hoje, né? Doutor Jorge. Foi uma alteração, porque eu vi. Eu descobri um problema que talvez está acontecendo no gabinete também. Questão de transitar voto para a PJE e para o sistema, sabe? Sim. Nossa. Aqui, saiu até a coisa do Rogério aqui, ó. Saiu aí? Saiu. Pois é. Eu no 10.607, eu sou o relator. A conclusão é no sentido de... Eu demandei uma versão retificada para o doutor... Isso é uma certidão da massa, veio com a certidão da massa. Hoje. Esse 10.600. Tem a certidão da massa, isso? 7. Porque deve ter sido impresso hoje, né? Faz a certidão. Que já vem com a certidão. Pode ver com. A gente faz a certidão antes. Qual foi a mudança, hein, mano? E a certidão dela, já veio com a antiga. Não, deve ter, foi na hora que clicou lá, deve ter clicado na divergência. Esse aqui é o voto, ó. Isso não aparece na tela, né? Porque tramitado aqui, alguns gabinetes nós temos o costume de fazer a revisão do voto no Word. Da hora que desce para o PJS, se a alteração for voltada para sobrepor, o que foi alterado não vai descobrir isso. Hoje tive que encaminhar uma versão com uma pequena alteração do colocado. O item foi relativo à jornada de trabalho. Eu fiz um pequeno ajuste na jornada de trabalho e eu não saiu no voto que foi disponibilizado. Deixa eu ver esse aqui. Vou esperar a leitura da conclusão, se eu tiver alguma dúvida. Então eu vou ler a conclusão aqui, que é um pouquinho longa, mas é o seguinte: eu conheço os recursos ordinários interpostos e das contra-razões apresentadas. Estou acolhendo a preliminar suscitada de não conhecer de uma petição relativamente à defesa da primeira reclamada, que ela foi considerada revel, então não estou conhecendo da petição que continua lá no sistema do PJR. E no mérito, estou negando o provimento aos recursos do segundo e terceiro reclamados e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para crescer a condenação da primeira ré, com responsabilidade subsidiária do segundo e terceiro réus, as seguintes parcelas: 10 horas extras por mês, com reflexos em repouso semanais remunerados, 10% salários, aviso prévio, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. B. Horas extras que ultrapassarem a 8ª
às 8ª horas diárias ou 44 semanais, com reflexos em repouso semanais remunerados, 13º salário, aviso prévio, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. C, 15 minutos extras para todos os dias em que elaborou em sobrejornada, com reflexos em repouso semanais remunerados, 13º salários, aviso prévio, férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%. Estou declarando as parcelas de natureza salarial, à exceção de reflexos em férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%. Ela vai rodar a condenação para R$120 mil, com custas de 2.400 pelos reclamados. Tudo do sendo fundamentação. Esclareço aqui, doutor Carlos, que com relação à operação, em que eu tinha fixado uma jornada, com relação à jornada fixada, né? Eu fiz um ajuste aqui na jornada de trabalho da reclamante, para entender como fixar como jornada a ser considerada pelo efeito do cálculo das horas extras. Só isso aqui que eu... Que a conclusão... É que a conclusão faz remissão à jornada fixada. Muito bom, muito bom. Rio de Janeiro. Eu estava colhendo a jornada, eu estava fixando a jornada indicando inicial ante ausência de cartão de ponto. Mas eu obtemperei todas as questões trazidas aqui, inclusive levando em conta o salário da reclamante e os princípios também da razoabilidade da adequação, e fixei uma jornada diária de 8h30 às 20 horas e um intervalo de 1 hora. Mas eu estou aqui na tela do magistrado na sessão e é isso que está no meu voto. Então foi. Eu estou, porque eu... Foi alterado. Não, eu alterei. Só sim, que mas... o GPJE? Então está certo. Sim, mas eu estou no magistrado na sessão, eu não entro no magistrado na sessão. Ah, tá. Só lá de pautas e julgamento. Porque quando eu entro aqui, eu não sei se a nossa estimada Márcia... minha já está correta. Eu já entro. Porque no magistrado na sessão eu não tenho que fechar e eu não corro o risco de cair. Agora, tanto que lá na conclusão, aqui no fundamento estão acrescendo 10 horas mensais. Aqui 10 horas mensais. E horas extras em razão dessa jornada fixada. Que é de 8h30 às 20 horas com 1 hora de intervalo. Sim. Também está ok. Bem, então os senhores ouviram a conclusão, né? Os senhores falam pelo segundo e terceiro reclamante? Pelo BM, não fala pelo reclamante, então você fala primeiro. Senhor presidente, pela ordem, a proposta de voto de Vossa Excelência atende aos reclamantes. Se Vossa Excelência assim o permitir, gostaria de resguardar o direito de sustentar minhas razões em caso de discordância, de voto contrário. Em relação ao voto... O voto de Vossa Excelência, que é o eminente... Pois não. Então o doutor está escrito pelo BMG, Banco BMG, eu só tenho a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa igreja turma, colegas aqui presentes, boa tarde. Excelência, como já falado aqui, né, falo pelo Banco BMG e eu vou destacar aqui apenas alguns pontos em relação a esse caso, porque esses processos em que a aliança fez parte, né, eu acredito que já participamos de vários julgamentos aqui, e gostaria de chamar a atenção para 3 pontos especificamente. Primeiro, a sentença ela condenou o Banco BMG subsidiariamente ao fundamentando-se no depoimento do preposto, como se tivesse havido alguma confissão. Entretanto, pelo depoimento do preposto e pela própria defesa e pelo recurso apresentado, o BMG ele não nega a contratação de prestação de serviços com a aliança, nunca negou. O que se nega é a efetiva, a direta prestação de serviço da reclamante para o Banco BMG, porque também ficou com controvérsia nos autos, e esses casos da aliança também são notórios e públicos, que ela mantém e manteve, né, porque a aliança tem as suas atividades paralisadas no momento, se não me engano, mas ela manteve simultaneamente contrato com diversas instituições financeiras. Então, no nosso entendimento,
não haveria responsabilidade subsidiária em razão dessa ausência de comprovação da prestação efetiva e direta da reclamante em relação ao Banco BMG. E caso assim não entenda Vossa Excelência, como já proferiu o seu voto, data vênia, a gente pede também, Excelência, que seja essa responsabilidade subsidiária limitada ao período do contrato e do distrato, que, salvo o melhor juízo, está aqui no ID, só confirmando a data aqui, o período do contrato do Banco BMG com a Aliança, que é a primeira reclamada, vai de 15 de março de 2012 a 29 de setembro de 2014. E a condenação ela vai até março de 2015, né, quando a Aliança, em tese, fechou as portas, enfim, que é o fato que está narrado nos autos. Então a gente pede, caso seja mantida essa responsabilidade subsidiária, que seja limitada a esse período do contrato, porque está comprovado nos autos, através de prova documental, que teve o contrato e o distrato nessas datas. Em relação à integração ao salário mensal dos valores extra-folha e do bônus alegado pela reclamante, a gente entende, Excelência, que os valores, ela juntou alguns extratos bancários dela nos autos. E os extratos que ela juntou demonstram que os valores são bem inferiores aos valores que ela alegou na inicial. E ao segundo passo, que ela não juntou todos os extratos bancários. Então a gente pede, Excelência, no nosso recurso, que essa condenação ela seja limitada ao valor que está naqueles extratos e aos extratos juntados, ao período efetivamente comprovado, não ao período todo. E, por fim, o último tópico que eu gostaria de chamar a atenção no nosso recurso é em relação ao adicional de transferência. Isso porque a filial sede, né, a origem onde a reclamante começou a trabalhar, era em Caratinga, salvo o melhor juízo, isso, Caratinga. E a sentença, ela deferiu esse adicional nos períodos de dezembro de 2011 a junho de 2012, e também setembro de 2012 a março de 2015, né, que é até o final do contrato. Todavia, conforme CTPS da própria reclamante, né, juntado aos autos, no período de março de 2012 a dezembro de 2012, ela estava em Caratinga, na filial de origem. Então não há que se falar em transferências, uma vez que ela retornou, e somente depois dessa data, depois de 4 de dezembro de 2012, que ela foi transferida para o Rio de Janeiro, conforme está. Então a gente pede que seja excluída da condenação esse adicional de transferência no período de março de 2012 a dezembro de 2012. Por fim, Excelência, né, a gente reitera aqui todas as razões do recurso apresentado pelo Banco BMG, pede data vênia em relação à conclusão do voto de Vossa Excelência, mas pede que seja reformada a respeitável sentença nos termos dessa sustentação e nos termos das razões do recurso. É o que se espera, senhor presidente. Obrigado. Com relação à questão da limitação, doutor, eu estou examinando aqui o seguinte, que efetivamente eu estou citando aí o contrato. Pelo menos no recurso, que não me consta que há esse pedido de limitação. A pedido de que seja considerada, aqui, a pedido que seja excluída, além da responsabilidade subsidiária, que seja excluída aquelas parcelas que o recorrente entende como de cunho personalíssimo, que é a multa do artigo 477 e 467. Não há pedido de limitação da condenação ao período do contrato de trabalho, pelo menos consta no meu voto. Se constar no recurso do senhor esse requerimento, o senhor vem com os embaixos que certamente teremos o prazer de examinar. Tá bem? Agora, com relação aos valores, a questão toda maior, o que vem aqui, doutor, é a revelia da primeira reclamada, porque a maior parte das questões fáticas, questões de comprovação de salário, questões de comprovação de jornada, ela não trouxe nenhum comprovante de jornada, naturalmente nem poderia trazer, porque foi revel. Isso tudo acaba acarretando a presunção de veracidade das demais questões que poderiam ser objeto de discussão. Como as outras empresas estão sendo condenadas subsidiariamente, por elas serem tomadoras de serviços consideradas aqui, elas naturalmente não posso exigir dela, eu não posso exigir dela prova dessas questões próprias da relação de trabalho, prova de pagamento de salário, prova de pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, da forma correta, né? Embora a lei não retire a responsabilidade também nesses casos. Então, por isso que com relação aos valores, eu vou manter também. Agora, com relação à prestação de serviços, o preposto do segundo reclamado e do terceiro reclamado, vem dizendo que era correspondente, que a primeira reclamada era correspondente ao segundo reclamado. Então, não cabia a reclamante comprovar que prestou serviço para o banco enquanto empregada da primeira reclamada, porque isso aí a primeira reclamada não, o contrato ela não havia essa prestação de serviço. Então, como o preposto admitiu a prestação de serviço da primeira reclamada,
né, e que não sabe dizer nem qual período que a reclamante prestou serviço para o banco, nenhum dos dois souber dizer, há a presunção da verdade, juntando essa confissão do reclamante, dos prepostos, com a confissão ficta aplicada à primeira reclamada, a presunção é de que prevalece, assim, a alegação da inicial. Né? Por essa razão é que eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. O senhor também trouxe a última questão aqui, foi a condição da transferência. A mesma situação se aplica aqui, porque com a revelia da primeira reclamada, né, por não ter anotado as próprias transferências na CTPS da reclamante, não significa que essas transferências não existiam. Né? O documento aqui que eu estou citando, na página 8 do ID, C070-AEB, comprova que em 4/12 de 2012, a reclamante foi transferida para o Rio de Janeiro. E não há prova que demonstre que as outras transferências provisórias declaradas na inicial não ocorreram. Então, por essa razão que eu estou mantendo então, a condenação relativamente à transferência de dezembro de 2011 a junho de 2012 de Caratinga para Belo Horizonte, de setembro de 2012 a junho de 2014 de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e de julho de 2014 a novembro de 2014 do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e de dezembro de 2014 a março de 2015 de Porto Alegre para São Paulo. Por essa razão que eu estou mantendo em primeiro grau. Eu vou manter minha proposta de voto relativamente, conforme já anunciado, e passo a palavra ao desembargador Jorge Beck, que é o revisor desse processo. Gênero, número e grau com relator. E o juiz Carlos Roberto Barbosa, terceiro votante. Eu também estou acompanhando Vossa Excelência. Eu só não vi isso realmente no recurso, viu? Na defesa do banco, essa limitação ao contrato mantido com a prestadora de serviço, tem. O juiz não examinou, pelo novo CPC devolveria, porque é matéria dentro de capítulo, mas eu não vi no recurso, não, viu? Eu acho que caiu também naquela regra que os prepostos não souberam especificar o período em que houve. Mas aí, se tem um contrato lá, e esse contrato não foi, eu acho razoável limitar. Mas se veio um recurso... Mas eu não vi no recurso. Porque quando o senhor trata do tema responsabilidade subsidiária, não pede limitação. Pode ser que tenha mesclado em outro item. Se aí só vem com os embargos, teremos o prazer de... Questão de embargo. Então, assim, se decide a unanimidade, ser o voto do relator. Boa tarde. Processo seguinte. Número 8 da pauta, o relator é o Dr. Helder, o RO 10.177-35/2015. Segundo votante, Dr. Anemar. Terceiro votante, Dr. Jorge. Inscrito e presente, o Dr. Júlio César Andrade Ribeiro, pela recorrida à vista SA. 10.177. 10.177, o relator juiz Helder Vasconcelos, com a palavra. Aqui, ó. Camila. Senhor presidente, eu estou conhecendo e negando provimento. Relator conhece e nega. O senhor fala pela recorrente? Segunda reclamada. Segunda reclamada? No caso, o senhor aguarda eventual voto divergente? Sim. Então eu passo, como segundo votante, a dúvida do PJ é o segundo votante, o revisor não tem especificamente. Eu estou de acordo com o relator e do desembargador Jorge Berg, também assim se decide a unanimidade nos ter o voto do relator. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Processo seguinte. É o número 40 da pauta, do Dr. Helder como relator. É o RO 12.811-08-2014. Inscrito o Dr. João Tarcísio Borges Filho, pela recorrente que é reclamada. 12.811. Juiz Helder Vasconcelos, relator, com a palavra. Eu vou precisar do... Você não está conhecendo por deserto. 77. PJS. Estado de carta de crédito. Qual que é o número, ô Márcio? 12.811. Não, o número da pauta? Qual CMC, não é isso? É o número 40 da pauta. CMC. Recorrente CMC Transportes. Foi feita hoje. Um advogado que chegou, doutor. Presidente, eu não estou conhecendo o recurso da reclamada por deserto. Pelo regimento interno não pode. Ele assistiu Se quiser pedir preferência, a gente faz. Porque o depósito recursal foi feito em guia incorreta. Qual é o número da
Isso via boleto de cobrança. Foi feito por via boleto de cobrança. Você deixa o artigo aberto aqui. É aquela questão de fazer depósito em boleto. O Márcio, Você está para ela reclamada? Sim, pela reclamada. Eu estou com a palavra. Pode falar, deixa vir, não, pode. Doutor Neymar, a questão que não está conhecendo porque foi feito aquele depósito em boleto. Boleto errado. Fora de guia. Então, na pauta. Foi? Não, eu sei. O boleto foi a guia, excelência? Só para esclarecer. Você fez em boleto de cobrança. ID. Aí você contrariou contrariou aquela. 426 do TST. Deve ser feito na guia de recolhimento do Fundo de Garantia. E foi feito através hoje está simulado essa matéria. Boleto de cobrança. Tem uma palavra, excelência? Bem, o relator não está conhecendo o recurso da reclamada porque o depósito não foi feito de forma irregular. O senhor quer sustentar sobre isso, doutor? Sim. O senhor tem a palavra. Boa tarde, excelência. Na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa igreja turma. No recurso ordinário, embora Vossa Excelência não tenha conhecido do recurso por deserção, o valor da primeira instância da condenação foi recolhido, embora porventura tenha sido feito em guia inapropriada, mas o valor de fato foi recolhido no meio da guia do próprio tribunal, razão pela qual, guia inclusive declarada autêntica com fulcro no artigo 830 da CLT, razão pela qual eu peço que, data vênia, o recurso seja conhecido e que no mérito seja dado provimento. O relator... Senhor presidente, eu estou inclusive com a guia na tela. Foi feito através de boleto de cobrança. Quer dizer, não tem condições. A questão, doutor, é que essa questão a questão é que o depósito recursal ele tem regulamento próprio, que a própria súmula 42000 TST determina que como que deve ser feito o depósito recursal mediante a guia de recolhimento de fundo de garantia e informação apresentada a GFIP. Fora disso, é considerado como não feito. Em razão da destinação do depósito, né, que não vai para... Eu, particularmente, no passado, eu sempre considerei todos os depósitos desde que viesse à disposição do juiz. Até porque esses depósitos feitos em poupança eram mais rentáveis na época, né, porque aqueles de fundo. Diante do novo CPC, aí cabe ao advogado levantar esses questionamentos, aí de repente você usa por analogia o parágrafo 4º do artigo 208, hoje que fala da questão, inclusive, de recurso especial extraordinário, que pode ser interposto dentro daqueles prazos, que antes precisava ratificar o recurso, hoje não precisa. Pode vir, né? Isso é uma questão para levar mais à frente, isso leva até no Supremo. Cabe a parte. Mas nós aqui, nós estamos gessados que tem uma súmula. Porque tem a súmula, e hoje as súmulas estão mais vinculantes do que nunca, então nós seguimos. Não, nós estamos o relator gessados. mantém, eu como revisor estou acompanhando o voto do relator, desembargador Jorge Beck, também na cor. Essa situação, doutor, tem os recursos. Obrigado, excelência. Boa tarde. Assim se decide a unanimidade, no sendo o voto do relator. O processo seguinte. Já é o processo. Se quiser falar. Pois não. Eu não dou de CPC nisso, né? Porque quando a questão é tão extensa, não tem dúvida que tem que dar prazo. Pois é, mas tem que a resolução TST que exclui várias situações, inclusive essa. Mas de custas, eu acho que É o número 16 da pauta, em que o relator é o Dr. Jorge, é um RO 10.916, 61/2015. Está presente o Dr. Juscelino Teixeira Barbosa Filho, inscrito pela recorrente, após iniciada a sessão de julgamento. Essa é uma questão, doutor Juscelino, que há um regulamento no regimento interno do tribunal admitindo a inscrição para a sustentação oral até antes de iniciar a sessão. Como o senhor já propôs a inscrição após iniciar a sessão, e para não fugir à regra da nossa própria norma, que nós devemos cumprir, porque nós mesmos aqui editamos, eu vou indeferir a sustentação oral do senhor. Bom, presidente, com a devida vênia, a matéria é singela, é só uma equiparação salarial. Mas eu vou indeferir. É porque questão do horário, hoje a gente não consegue, a verdade é o seguinte, então eu vou fazer o desabafo aqui do advogado. Né? Vamos falar a verdade. A gente não consegue fazer inscrição de sustentação oral no PJE através do sistema eletrônico do tribunal. E aí tem um horário de processo, que a pauta sai publicada, picada, sai um horário para a pauta física, sai um horário para a pauta eletrônica. Eu cheguei aqui, era 12h15, não sei se a pauta era 12h30 ou 12h15, a pauta do PJE. A verdade é essa, é um detalhe.
É só isso que eu queria ponderar. Você está pelo recorrente ou Pelo recorrente. Duas foram publicadas para 14 horas. Como é que é? Tanto a física quanto a do PJE foram publicadas. Deixa eu dar uma sugestão. Quando É, acontecer isso, que Vossa Excelência não conseguir... Não, é porque... Faça uma petição eletrônica falando assim, não conseguir, e pronto, junta. A gente, Porque pelo sistema do site você não consegue fazer inscrição do PJE. Então, mas se você não conseguir, entra com uma petição, faz um protesto, lança um protesto. Na verdade, a questão das pautas, as duas, antes quando começava 1h, só podia começar do PJE 1h30, mas agora as duas, como começando às 14, então as duas pautas foram publicadas para as 14 horas, né? E nós hoje começamos exatamente às 14h01. A inscrição é feita por e-mail no PJE, já tem regra. E-mail, né? Então, e também tem a Tudo bem, vamos por prosseguir. O senhor, então, o desembargador Jorge Beck, relator. Eu estou conhecendo, negando. Ele conhece e nega. Doutor Juiz Carlos Roberto Barbosa, revisor. O meu PJE caiu aqui, se a Márcia puder me ajudar enquanto ele está... Como é que está? Não, também estou. Por aqui não consta divergência. Não. Então, ótimo. Juiz Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide de conhecer o recurso e negar provimento. Obrigado, boa tarde a todos. Processo seguinte. Acabaram as sustentações. Vamos acabar o físico primeiro? O físico ele não tinha outro, mas não veio não, né? Não compareceram. Então vamos seguir aqui o físico. O 25, doutor Helder, é o relator. O 25, eu estou fazendo essa ponderação de multa. Olha, só hoje tem 3 apelações do Banco Brasil, é aquilo que eu estou ponderando desde a vez passada, embargue e AP, está ficando literalmente maldade aqui dentro. O banco repete o agravo dele de petição, que o doutor Helder é o relator, igualzinho em situações já definidas no mérito. Eu acho absurdo a gente não aplicar multa, me perdoa, isso aí está ficando maldade. Nesse caso de multas, eu sigo o relator. O relator, eu estou ponderando o relator, porque olha, são 3 votos literalmente idênticos, até do relator, porque o AP é literalmente idêntico. O Banco Brasil interpôs o mesmo AP em 3 processos distintos. Doutor Helder, o que o senhor... Não, eu não estou aplicando multa, não, senhor. Doutor Jorge, você fica vencido? Eu vou ficar vencido, porque eu aplico. E doutor 25 vencido, doutor Jorge Berg, que aplicava a multa. Mas como que a turma está entendendo nesse caso? Porque eu tenho um de Vossa Excelência lá que eu estou para fazer revisão. Não é negócio de aplicação, a multa é caso a caso. Quando a questão no Brasil, você pode ver que está vindo sistematicamente discutir, os bancos principalmente, discutir matéria que já Agora deixa eu ver aqui, no 31 já foi, Márcio? 31 não. 31? Eu até encaminhei pro... Eu fiz em azul, só por questão de ponderação. Mas é porque, mas nós já julgamos processos idênticos a isso aqui. Eu sei. Você viu que eu fiz porque isso é ponderação, isso não é nada de viagem. Pois é, mas eu fiz apresentei também, só que eu encaminhei depois, que foram 2 que ficaram para eu ver depois. Eu tenho minhas dúvidas nisso aí. Você sabe por quê? Que eu estou sabendo que os bancos estão oferecendo aos submercados, a essas grandes lojas, uma verdadeira estrutura bancária lá dentro. Inclusive, sabe o que ele faz? O banco hoje não está... Ele financia o imóvel para o negócio empresarial e o empresário, seja do comércio ou dos alimentos, ele abate com o banco através do cartão de ponto, do cartão de crédito que fica vinculado ao banco. Então, há interesse do banco fiscalizar diretamente aquelas vendas para ele abater. E eu estou sabendo que isso está acontecendo mesmo. Eu estou te falando que sabe que eu sou suspeito, eu me julgo suspeito em relação ao supermercado aqui dentro do BH, porque são pessoas muito minhas amigas. E eu fiquei sabendo através deles. Aí isso está acontecendo. Agora eu estou vendo que ele me contaram que está acontecendo. Pois é, e esse caso aqui, nós já o Ministério Público tem que ficar de olho nisso, porque isso aí está acontecendo. Não, mas, doutor Neymar, eu vou acompanhar você, mas eu só pedi para levantar. Eu só estou acompanhando. Para a gente ficar ligado. Igual uma vez eu falei na segunda turma, que eu estava atuando, eu falei assim, definitivamente eu já não sei mais o que é terceirização. Primeiro, esse caso aqui da CIA e tem o outro do Carrefour também. A moça trabalha na CIA. Ela trabalha na CIA. Uma das funções que ela tem lá é atender, oferecer para os clientes que estão no salão ou mesmo lá no crediário e tal, o cartão de crédito. Mas por isso. Pois é, mas calma.
Ela não tem, pois é, eu sei disso. Inclusive, outro dia eu estava na CIA, a menina me ofereceu, eu mandei ela, some da minha Mas ela oferece porque ela tem a CIA tem que pagar o banco. Eu sei disso, mas o cartão de crédito Mas não o é a cartão de CIA. crédito. O cartão de crédito recebe lá, tem os benefícios e tal. Ô, gente, mas colocar essa moça também como funcionária de um banco, no caso aqui, o Bradescar, e sendo que, salvo engano, nesse processo Mas aqui, isso aí ela declara que ela também fazia outras coisas além disso. Todos vinculados à movimentação bancária. Ela trabalhava conta no de caixa. luz, pagamento de conta de luz, tudo isso é movimento bancário. Então ela vai ser funcionária da CEMIG, Mas ela vai ser funcionária de outra. Pois é, mas quem tem que receber a conta de... Mas quem tem que receber a fatura de energia é o banco. Não, mas ó, você paga na Está desvirtuando o finalidade Até social da CIA. Até a questão de se receber conta, então, se você olhar aí, o Carrefour recebe, o ESA recebe. Agora é o seguinte, a questão aqui é que ela vende cartão, tem casos em que faz até crédito consignado. Agora é o seguinte, nós já julgamos um processo, doutor Berg, eu, Vossa Excelência e o desembargador Rogério, exatamente idêntico, inclusive levando em conta esse Bradesco, Banco Inclusive Bradesco. eu estou citando o doutor Berg, o julgamento dele é igual ao meu. Está aqui, ó. Não, mas nesse voto aqui... Não, mas o atual, nós mudamos o entendimento em 2016, isso aqui. Bom, aqui está o processo de 2015. Aqui, quando julgou, então esse é 2016. Nós mudamos foi no diálogo disso aí. 108, 79. E eu, aqui, é por isso que eu levantei isso. Eu não tenho essa. Ô, doutor Neymar, a minha. Qual o físico? Tanto que eu levantei isso em azul, por isso, porque esse já teve debate agora. Doutor Neymar, só para lembrar que isso teve debate com a gente aqui, com o doutor Rogério. Isso aqui foi justamente isso que veio. Mesmas partes. Dando provimento ao recurso da parte autora. Aqui, doutor, doutor, que a situação ela vem com mas o Ministério Público podia mínimo fazer de isso diferença. Aí. Então é o seguinte... Você já tem algum instrumento sobre isso? Não sei dizer se tem... Mas eu acho que esse processo tinha que ir para vocês começarem a levantar eu não essa entendo. Gente, a moça vai procurar emprego lá na CIA. O que acontece? Ela chega lá, procura emprego dentro da CIA, assina a carteira, que é uma empresa enorme, não tem essa de fraudar. Eu não tenho isso na minha cabeça, fraude na minha cabeça. Ela lá, onde é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar ali. Eu estou te mandando fazer isso. Você vai trabalhar ali. Agora, não tem ninguém do Bradesco, ela não fala pelo Bradesco, digamos que o filho fala assim, eu quero cartão de crédito. Ela vai lá, ela vai preencher um protocolo, vai receber uns documentos e tal. Você sabe que a CIA ganha no cartão de crédito? E dali some, ela não tem contato nenhum, gente. Mas aqui, você não ganha nada. Doutor, tá vendo? Mas isso aí é o que acontece. Porque mas onde que entra o vínculo empregatício? Onde que entra o vínculo empregatício com o banco está colocando uma atividade bancária para ser desenvolvida por uma empresa. Que ela é bancária? Preencher papel é bancária? Preencher papel é bancária? Tipo, oferecer cartão de crédito, oferecer crédito consignado. É o que acontece. Eu sei disso. Mas é função. Tanto é que a CIA pode chegar para ela e virar e falar assim, você não vai trabalhar mais aqui, agora você vai ser caixa lá embaixo. E aí ela deixa de ser bancária. Eu não tenho... nessa discussão teve lá na segunda turma, eu não tenho essa mentalidade de fraude. Quem que está fraudando quem ali? Quem que está fraudando é a legislação trabalhista. Quem está fraudando? O artigo 9 fala... Mas quem está fraudando? Alguém que contrata alguém para uma atividade desvirtuada daquela que efetivamente... Pois é, doutora Neymar, eu continuo perguntando o seguinte, quem é o autor da fraude? A fraude é em relação à legislação trabalhista, ambos quem? Tomador e cedente. Quem que é? O CIA e o banco. Entendeu? Mas o banco vai lá e oferece isso para a empresa. Isso que eu estou falando. E é vantajoso para ela. Isso hoje. E não é de graça, não. Se o Ministério fizesse levantamento, ele vai conseguir isso que a gente hoje está discutindo. Gente, existe estou falando que eu ouvi isso do proprietário de um grande supermercado aqui de BH. Ele falou que o banco oferece, ele fala assim, se me dá um espaço, você põe uma pessoa e eu vou comprar tudo para você, depois você me paga com tanto. Então, ou seja, ele põe o movimento dele. Tá, mas aí entra um funcionário. Mais inteligente que essa do aí o Bradescar que vai ter que mandar um funcionário na CIA, fica lá na CIA oferecendo cartão de crédito? Não, isso? Na sua agência bancária. Para que ele tem a agência bancária? Para oferecer os seus produtos. Mas aí você está cesseando, está cesseando o direito da CIA de manter negócio. Então, o ideal, então, seria, se essa menina é funcionária da CIA, então a CIA tem que... O Bradescar tem que mandar alguém... Mas que assim, a CIA desvirtuou o objeto social dela completo. O quê? Desvirtua.
Por quê? Só não vem lá arreio para... Vender conta de luz? Não, pagar conta de luz consignado. Mas aí não é ela. Mas pode. Consignado, todo patrão. Ela não empresta, ela não faz vale, não. Ela faz consignado para o empregado. Bem, doutor Jorge, eu acho que... Vossa Excelência. Então, porque nós julgamos aqui um em agosto, agora o doutor Carlos também lembrando aqui. De pauta. Não vou. Não, retiro de pauta. O doutor não sei para o doutor Neymar fazer o voto. Que aí dá 20 vai terminar o retorno. Ele vai ser o redator. Adiado vai para a semana que vem. Não vai determinar o retorno? Não precisa adiado. Que essa sessão dia 23. Não. É melhor retirar de pauta. Se prevalecer o voto dele? Esse é o doutor Zé Murilo. Não vai determinar o retorno? O doutor Zé Murilo, ele faz o voto. Se é da causa madura, dá para julgar. Eu não sei, aqui a turma, tem turma aqui não faz isso. Não, temporada não julgar, a gente. Já é porque... Aí ainda devolve para a primeira instância. Já tem o voto lá. Aqui é melhor retirar de pauta e o doutor Neymar faz o voto. Eu fico como redator, então? O voto aqui determina o retorno. Não, mas ele vai fazer um voto... O presidente foi reconhecida a fraude? Afinal... Está reconhecendo que o vínculo empregatício se estabelece com o banco porque a atividade desenvolvida pela reclamante junta como empregada CIA é também alcançável. Tanto é que o banco todos os meses compareceu à agência para saber se estava tudo certinho. Perfeito. Por favor, Excelência, tendo em vista o reconhecimento da fraude, da contratação irregular desse trabalhador, da terceirização ilegal, solicito que seja remetido esse processo ao Ministério Público do Trabalho. Então vai ficar registrado, mas só que como você retirar de pauta para... Retirar de pauta não, tem que retirar. Não, retirar de pauta falando para você ter tempo para fazer o voto. Não, mas já tem um voto. Não, mas pode fazer, pode ser só adiado. Pode ser só adiado. Já semana que vem você consegue. Não, mas, o BR, desculpa. Mas já tem o voto. Não. É só já proferir. Não, dar o provimento. Dar o provimento e fazer o voto. E fazer um dia só para semana que vem. Não, mas aí, peraí. É porque o doutor Carlos também levantou uma outra questão, que aí eu também fico vencido nisso. Ah, não, Vossa Excelência sim. Não, porque eu acho que isso aqui é a famosa teoria da causa madura, então se der o vínculo tem que julgar. A gente devolve para poder... Então eu fico vencido nisso de devolver para... porque para não preservar o duplo grau de justiça. Não, não está naquelas condições previstas no artigo 1013 do CPC. Exatamente. No caso aqui, eu sempre coloco, quando é a situação dessa, que não estão presentes todos aqueles elementos que permitam o julgamento já de imediato. Ok, eu fico vencido, senhor presidente. Bem, então vamos... Mas o que vai fazer? Porque Adia, né, para semana que vem, né? Vamos adiar, é melhor... É melhor adiar, eu já trago o voto pronto, já fica definido, né? Coitado, os gabinetes já estão apertados da dia com esse daqui não tem jeito. Vossa Excelência estará presente, né, doutor? Inclusive, eu pensei que eu estava bem com você, vocês estão me citando. Não, mas foi por isso, nós discutimos um tempão. Eu já não sei mais o que é terceirizado. Nossa, você sabe que eu troquei ela agora, eu estou me sentindo meio contra. Eu vou me sentir fraudulento. Eu troquei a graduação, estou ficando meio assim, fazendo as coisas. Para continuar. Adiado para a próxima sessão. Isso. Ok. Tem a próxima sessão? Tem, né? Tem. 23. Fica fechado dia 13. Fechou ontem. O advogado chegou para sustentar no PJE, ele já estava inscrito. Estava inscrito, vamos permitir. Não foi julgado ainda, né? Tá certo. Então eu fico com o relator, eu vou colocar. Aí, doutor Leandro, Vossa Excelência, então na posição coloca as divergências de Vossa Excelência, né? Vai ficar vencido quanto ao recurso e também quanto à devolução. A devolução para a primeira instância. Isso na hora que for fazer o voto. A gente registra tudo direitinho. Ok, sem problema. Bem, podemos apregoar então o processo do PJE, que acha citação oral ainda? Tem. Porque tem uma citação oral ainda. No PJE, na pauta do Dr. Helder, número 16, é um ROPS. O PJE, ele já havia feito inscrição, esse processo não foi julgado. A inscrição foi feita. Não, já havia sido feita. 10.612.46/2016. É um ROPS. Segundo votante, doutora Neymar. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Pedro Henrique. Perfeito. Pedro Henrique Fernandes, pela recorrente Vale do Tijuco. Então, juiz Helder Vasconcelos, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu não sei se pode advogado fazer sustentação oral sem gravata.
Pode? Hoje a gente dá um... Isso é uma questão a ser... Porque no regimento interno fala que aqui tem que vestir os vestes talares, né? Então vamos suspender julgamento, vamos pedir que o serventuário... Agora, se o senhor quiser... Não, mas se o senhor quiser, isso é... Eu já perdi essa guerra. Infelizmente, eu conheço o recurso do senhor presidente e nego-lhe provimento. Mas o que precisa registrar é que o doutor... Nós temos o costume, pelo menos nós aqui, da sessão, de nos portar, ter o traje de acordo com o ambiente forense, que inclusive é o que nós mais vemos nas nossas próprias intimações de primeiro grau, nem doutor Helder, com excelência do doutor Carlos também. Então, doutor, nós vamos abrir uma exceção hoje, porque o senhor está sem terno e sem a gravata, que é um traje necessário, eu acho obrigatório, inclusive, dada a formalidade e a solenidade que é o julgamento, uma sessão de julgamento, uma sessão do tribunal. Está no regimento, né? Então, nesse caso, vamos abrir essa exceção hoje, lembrando que, pelo menos enquanto eu estiver presidente, eu não vou mais, inclusive nem em outro caso de outro advogado. O relator, no caso, está conhecendo o recurso e negando o provimento, o senhor fala pela recorrente, o senhor tem que ter a palavra. Por 10 minutos. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria apenas de esclarecer que, de maneira alguma, configura um desrespeito a essa egrégia turma, a ausência das vestes. Eu estava na sessão da quarta turma, tive que vir às pressas para cá, ciente do julgamento daqui. Sei que de fato não justifica e me comprometo nas próximas sessões a estar de maneira mais apropriada para a formalidade que é exigida por essa turma. E peço sinceras desculpas, mas que não configura um desrespeito em maneira alguma. Okay. Bom, excelências, passando agora a matéria colocada à tribuna para julgamento, é uma matéria que não é nova, muito distante de ser nova, nessa turma, neste tribunal e também no TST. Porém, compreende esse nobre patrono que é uma matéria muito ainda distante de uma conclusão objetiva, que concerne nos limites da responsabilidade, seja aqui, no caso, uma responsabilidade objetiva, que restou reconhecida pela corrente de grupo econômico, seja também com relação à terceirização, que foi o pleito do pedido inicial. Trata-se de um trabalhador de lavoura, contratado por um produtor rural, pessoa física, perfeito, que teve o seu vínculo trabalhista reconhecido com essa pessoa física, com esse produtor rural. Porém, com relação aos pagamentos das suas verbas rescisórias, restou-se configurado, em primeira instância, a responsabilidade solidária do meu cliente, Usina Vale do Tijuco. Eu gostaria de convidar Vossas Excelências a fazer uma reflexão. Será que realmente um produtor rural, pessoa física, cuja finalidade de sua atividade é o cultivo de cana-de-açúcar, será que este produtor rural ele tem algum liame, tem alguma ligação com a atividade fim da empresa recorrente, que consiste, frisa-se, exploração de açúcar e etanol, energia? Excelências, voltemos um pouco no tempo, nos idos de 1970, onde houve um boom de exploração com projetos governamentais referentes ao etanol. Naquela oportunidade, compreendo eu, apesar de não estar vivo naquela época, mas ter tido a oportunidade de estudar bastante sobre o tema, sim, essa sentença estava devidamente apropriada, inclusive com citações memoráveis realizadas pelo magistrado de primeiro grau, trouxe trechos de poesias, trechos de canções, que sim seriam apropriadas. Mas não seria a evolução, uma lei natural, uma lei universal? Essa atividade hoje evoluiu, e evoluiu principalmente porque fiscalização, legislação, o Ministério Público do Trabalho tem atuação ferrenha, e isso é presente aqui no tribunal, são diversas ações referentes ao mesmo tema, referentes a autos de infração cometidos pelas empresas. E aqui não é o caso, definitivamente, uma auto-infração.
Aqui discute-se se o contrato de parceria tem alguma ligação com a possibilidade, ele enseja a possibilidade de um grupo econômico. Eu convido Vossa Excelência a fazer uma nova reflexão. Uma construtora, no ramo civil, necessita de construir edifícios, edificar construções. Ela necessita de uma matéria-prima essencial, o cimento. Será que essa construtora participa do mesmo grupo econômico que aquela mineradora que produz a matéria-prima, cimento? Excelências, essa matéria ela foi objeto de 3 recursos na 9ª turma, na semana anterior, o qual tive também a oportunidade de sustentar. São os recursos 10624, 10629 e 10654, todos de 2016, também da Vara de Iturama, também como recorrente à empresa Vale do Tijuco, obviamente reclamantes distintos, porém da mesma Vara de Iturama. Relatoria da desembargadora Mônica Sete Lopes, e de Maria Lúcia Franco, qual peço vênia para ler um pequeno trecho, que eu acredito que seja talvez um tempero a mais para essa discussão. Abre aspas. A atividade fim da recorrente é a produção de açúcar e álcool, comercialização de cana-de-açúcar, própria ou de terceiros, e a intermediação de venda de cana-de-açúcar. Confira Estatuto Social. Ela não tem por objeto o plantio de mudas de cana-de-açúcar. E nessa hipótese, não há o fornecimento de mão de obra, mas de matéria-prima, o insumo, a cana-de-açúcar. Excelências, prometo não tomar muito tempo de Vossas Excelências, me dou por satisfeito com essas argumentações, agradeço a compreensão de Vossas Excelências, novamente registro aqui o meu respeito a essa turma, a este tribunal e à instituição. Agradeço também pela atenção, pela preferência que me foi dada ao chegar aqui, e com essas palavras eu pugno pelo provimento do recurso para excluir a responsabilidade solidária pelo grupo econômico, seja também para excluir a possibilidade de responsabilidade subsidiária, porque também não estamos distantes aqui, caso atendida a tese de terceirização ilícita. Muito obrigado. Pois não, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que o advogado até ouviu, eu já não sei mais o que é terceirização, se é lícito ou ilícito, cada um. Mas neste caso aqui, eu estou acompanhando a jurisprudência dominante do TRT. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, já tem decisões do doutor aqui dessa turma, da 2ª, 6ª, 8ª, tudo dando o grupo econômico. E o que chama atenção é o preposto da empresa, que fala que lá a colheita foi utilizado máquinas, né, mecanizada, a colheita foi mecanizada, o plantio também, e todos os caminhões, tratores, operadores, tudo era da usina. Então ela participou ativamente de todo o processo. Por isso que o juiz lá entendeu que havia esse grupo econômico. E por isso, mais uma vez repetindo, eu estou adotando a jurisprudência dominante do tribunal a respeito da matéria. Por isso eu mantenho meu voto. Bem, eu sou revisor. Eu também entendo nessa mesma linha. Inclusive, nós julgamos na sessão passada, retrasada, uma situação bem semelhante. Não sei se foi dessa mesma empresa. Mesma empresa. A questão é que a usina, ela utiliza trabalhadores que antes trabalhavam na cana de açúcar, na colheita, no plantio, etc., dentro da própria processo industrial. Aqui você vê que... não é aquele caso, não. Aquele é outro. É outro, né? Aqui nós vemos que os trabalhadores aqui, segundo confissão, até você até leu uma parte aí do interrogatório, né? Em que tudo era mecanizado e que os trabalhadores utilizados pelo 2º, 3º reclamar, que peçam os riscos para o 1º, 2º e 3º reclamar. Ou seja, há um termo para promiscuidade aí de relação de trabalho que não tem nem como separar, né? Eu também não vejo, e por essas considerações eu estou acompanhando o voto do relator, o desembargador Jorge Berg de Mendonça. De acordo. Ele também acompanha, então assim se decide, sendo o voto do relator, de conhecer do recurso, negar provimento. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos, bom trabalho. Obrigado.